Como é que é o nome do senhor? Lucas. Lucas. E a senhora? Sara. Sara, né? Lucas, quando você começou a fazer o congresso, como é que estava a sua vida? Como é que é a sua história? Como é que estava a situação? A minha vida era completamente destruída. Era funcionário, assim como a minha esposa também. Vida completamente assim destruída realmente. Não tinha nenhuma perspectiva de vida profissional. Não tinha perspectiva. Não. De uma vida profissional. Quer dizer que se falasse para você que você seria hoje empresário, bem-sucedido, você não acreditaria? Não acreditaria. Assim você chegou. Assim a gente chegou também. Você veio pelo programa ou alguém te convidou? Através de um convite do Grupo Jovem. Assim eu cheguei na Igreja Universal. Que bom, né? E o que mudou depois que você chegou? Depois que a gente chegou na igreja, olhando do meu lado, que era uma pessoa muito vaidosa, a primeira coisa foi o estilo de vida. Porque a gente no mundo, a gente tem uma imagem completamente diferente. Quando a gente chega dentro da igreja, a gente vai tendo uma visão ampla do que a gente realmente quer para a vida. Se não fosse o altar hoje, a minha vida não teria mudado. Não teria sido transformado? Não teria. Foi aqui que você mudou a sua vida? Sim, senhor. Sua fé? Minha fé. E a Sara? Como é que era a sua, Sara? Então, eu conheci a igreja desde que eu era criança, porque a minha mãe já frequentava a igreja. E até eu fui curada através de fogueira santa que ela fez, né? E eu fui crescendo ali, né? Mas eu não ia na igreja, meu pai não me deixava. Aí até que eles se separaram e eu decidi ali, assim, não, eu quero mudar, não quero ser igual a minha mãe, não quero sofrer o que ela sofreu. Então, eu assim, não, então eu vou pra igreja e comecei a fazer o congresso, né? Me formei. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em empresas, em farmácia, porque eu sou farmacêutica. E só que eu também não tinha perspectiva, assim, de ter uma farmácia, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente começou a ver assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente, né? Como ele trabalha na área administrativa e eu trabalhava como farmacêutica, a gente começou, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente. Daí veio a pandemia. Aí a gente, assim, tudo fechou, menos farmácia. Aí ele assim, bom, tu é farmacêutica, então vamos abrir uma farmácia. Quer dizer que quando vocês chegaram, você funcionário, ela funcionária, jamais vocês pensaram que ia ter o próprio negócio. Jamais. Fidelidade, como é que é? 100%. É tudo para Deus. Primeiro lugar para Deus. Você também leva isso a sério? Sim, senhor. Tanto é que tudo isso que a gente conquistou hoje é fruto do altar, através de fogueira santa. Porque toda a nossa economia que a gente tinha antes de conquistar isso, que nós temos hoje, foi tudo para Deus. Então, foi do altar que a gente teve forças para lutar e conquistar o que a gente tem hoje. Depois da fé praticada no altar, o que conquistou? As farmácias? Hoje, soma total que a gente tem de bens chega em 2 anos. Quando a gente começou, a gente não tinha nada. Realmente, hoje chega em 1.400.000. Imóvel, carro, moto, empresa. 2 anos que vocês não perderam tempo. Não perdemos. Eu vi ali foto do casamento. Se casaram. Sim, senhor. Vida com Deus. A nossa vida com Deus hoje está melhor do que nunca. Hoje a gente um completa o outro, né? A gente tem conosco, quando a gente iniciou, ela na parte administrativa e ela farmacêutica. Então a gente se uniu. Através dessa união também que nós conseguimos conquistar isso hoje. Então Deus cada vez mais tem nos abençoado também por conta disso, né? Que é a aliança. Quer dizer que quando Deus disse assim na palavra dele, que Abraão seria abençoado e todas as famílias da terra seriam benditas por causa dele, se cumpriu na vida de vocês dois. Se cumpriu em nossas vidas. De funcionário, farmacêutica, você na área administrativa, hoje dono das farmácias, Sim, carro, senhor. Apartamento, casado e principalmente Deus dentro de vocês, né? Deus hoje, nossa vida é acima de tudo, realmente.
porque da onde a gente saiu, as nossas histórias e onde nós estamos hoje, foi só Deus mesmo nas nossas vidas. Quarta-feira e domingo, o que é para vocês? A quarta e o domingo são as principais reuniões para nós, que é onde a gente não pode faltar, que é a nossa comunhão com Deus, que é onde realmente a gente estreita o nosso relacionamento com Deus, que é onde nós temos o nosso momento único e íntimo para com Deus. Para com Deus. Quer dizer que além dos bens, a maior riqueza é essa fé, né? Sim, Senhor, que é a nossa Se batizaram? salvação. Sim, Senhor. Por que eu estou perguntando tudo isso? Para mostrar para você o caminho. Não para você que já está aqui há muito tempo, mas para você que talvez está chegando hoje. Veio hoje. Chegou aqui com a vida destruída, como ele falou. Mas em 2 anos, mudou a vida. Porque não perdeu tempo. Está escrito sobre o batismo, então eu vou me batizar. Está escrito sobre o casamento, então eu vou me casar. Está escrito sobre a fé no altar, então eu vou me lançar. Pegou as economias, toda aquela economia que você tinha, compraria as farmácias? Não compraria. Não chegaria, acho que nem 5% do valor da farmácia. Dos valores. Quer dizer que o altar não deve nada para ninguém. Isso é a prova viva. E o que é mais importante é eu encerrar dizendo para vocês: vida com Deus. Eu sempre falo, se você estiver bem com Deus, você vai chegar. E bem com Deus, tem gente que diz assim, eu não roubo, não mato. Não, bem com Deus é você estar livre da dúvida. Bem com Deus, pessoal, é você não ter malícia dentro de você. Porque tem gente que não faz isso, não rouba, não mata, mas se perdeu na fé. Não tem mais aquele fogo, aquela gana de vencer. Com Deus. Isso é importante você saber. Amém? Funciona esse altar? Sim, Senhor. Funciona essa palavra? Funciona. Bem forte para o nosso Senhor. Deus abençoe. Muito mais da igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe muito, mas muito, a cada dia, a sua família. Eu quero já deixar o nosso SOS à sua disposição, que é o 011, é o 3573-3500, que você pode agora enviar a sua mensagem. Todas as vezes que eu pego um testemunho, uma história como essa, de um casal que estão vencendo juntos, você enxerga o poder de Deus. Você consegue ver que Deus, ele não melhora, ele transforma da água para o vinho a vida do ser humano, num dito popular. Por isso que o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi a transformação da água para o vinho. Só ele pode mudar a vida do ser humano. E todos nós, tanto você, tanto qualquer um, eu, todo mundo, nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas quando nós fazemos um pacto com Deus, uma aliança com Deus, então o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meu amigo e minha amiga, você aí na força do braço está tentando vencer. Você levanta todo dia cedo, você vai trabalhar, você luta. Você assiste o programa agora e você diz assim, olha, pastor Juliano, por falta de trabalhar, não é não, eu trabalho. Mas quanto mais eu trabalho, mais eu percebo a minha vida financeira enrolada, amarrada. O que eu tenho que fazer para que esse ano seja um ano diferente? Você precisa se voltar para Deus, fazer um pacto com Deus, começar o congresso, pedir a Deus uma direção. Uma direção mudou a vida desse casal. Uma direção pode mudar também a sua vida. Uma ideia, só uma, pode transformar totalmente o rumo da sua vida. Eu quero agora colocar para que você assista essa matéria. Depois dessa matéria eu vou vir com outro depoimento, com outra história que eu tenho certeza que vai abrir a sua visão. Acompanhe. Jovem, bonita, elegante, refinada. Uma mulher que para muita gente
parece acima de qualquer suspeita. Para completar a aparência, joias, roupas caras, carros de luxo. Um figurino perfeito para conquistar a confiança das pessoas. Alexandre é mecânico. Há 2 meses, uma nova cliente entrou na oficina. Ao volante do carro de luxo estava Daniele Ballerini, 35 anos. Aí ela deixou o carro, eu vi quais eram os problemas do carro, passei o orçamento, ela aprovou e mandou fazer o serviço. O veículo ficou pronto. A mulher enviou o print de um Pix, feito por uma pessoa chamada Fábio. Alexandre descobriu que o comprovante era falso. Um prejuízo de R$ 1.700. Foi tudo meu dinheiro. A gasolina, as peças foram trocadas do carro dela, foi tudo o meu dinheiro. Este homem é detetive particular. Ele aceitou falar sem mostrar o rosto. Por meses, investigou a rotina de Daniele, a pedido de um empresário que estava prestes a fazer negócios com ela. Que tipo de vida a Daniele leva em São Paulo? Uma vida de luxo. Mora em lugar de luxo, frequenta restaurante luxuoso, vai em bares luxuosos, anda de carro bom, carro importado. Tudo fachada? Tudo fachada. Nada dela? Nada dela, tudo nome dos outros. Outra vítima é este empresário que não quer ser identificado. Ele conheceu Daniele por meio de uma amiga. Ficou encantado com o carisma da jovem executiva, sempre muito articulada. Ela passa uma credibilidade gigantesca, marca reunião em casa, apartamento legal, bem mobiliado, tudo estruturado, tá sempre frequentando bons lugares. Pouco tempo depois, Daniele propôs sociedade em uma farmácia localizada na periferia de São Paulo. Ele topou e o investimento inicial foi de R$40 mil. Ela queria que eu colocasse o dinheiro todo de uma vez. O dinheiro todo era quanto? Em torno de R$500 mil. Daniele prometeu tocar o negócio e a farmácia foi aberta. No começo, ela mandava vídeos falando sobre a chegada dos produtos. Ainda não trouxe tudo. Isso aqui foi só uma caixa que veio aleatória. Ainda não chegou as coisas de celular. Mas bastou 1 mês para a confiança na sócia ir por água abaixo. Quando ela começou a usar o cartão corporativo da empresa para consumo próprio, como restaurantes, lojas de roupa. Quanto ela chegou a gastar? O rombo total foi perto de 60 mil. Nas redes sociais já existe um alerta sobre Daniele, mas mesmo com tantas denúncias, ela continua agindo livremente. O crime de estelionato, especificamente, a lei não permite nem a prisão temporária e também não permite a prisão preventiva. Mas, se ao longo das investigações a gente eventualmente apurar que existe uma organização criminosa por trás dela ou algum outro crime mais grave, aí sim é possível a prisão. Para as vítimas da charmosa mulher, fica agora a esperança de que a polícia e a justiça possam diminuir o prejuízo causado por ela. Tem que pagar por isso, cara, e parar com esse negócio aí, que vai ter, tem e vai ter mais gente atrás disso. Você nota, meu amigo e minha amiga, que alguns escolhem uma vida toda errada. A vida e a morte, de acordo com a Bíblia, está nas nossas escolhas. Se você escolher o bem, é claro que você vai viver em paz, feliz, protegido por Deus. Infelizmente, tem pessoas que escolhem o que é mal. Eu coloquei essa história, essa matéria, agora acompanhe esse depoimento. Se eu não me engano, o nome dela é Flávia, se eu não me engano. Acompanhe a história dela e daqui a pouco eu volto. Hoje nós vamos mostrar a história de uma vencedora, a Flávia, que era totalmente depressiva, viveu uma fase muito difícil da vida dela e com isso contraiu uma dívida de aproximadamente $400 mil. E ela vai contar em detalhes pra gente como superou tudo isso. Como foi, Flávia? Então, eu sempre fui uma pessoa de muita visão, né? Desde muito pequena, eu tinha muita visão. Eu vi o meu pai sendo empreendedor, ele teve uma vida de altos e baixos. Nós vimos o meu pai ter muito dinheiro, muitos negócios, muita coisa acontecendo. E também vimos o meu pai na sarjeta,
alcoolizado, com diversas confusões na vida dele. Ele tinha muitas mulheres, ele era muito agressivo, e durante esses períodos de baixa em que ele falia, nós vivíamos muita violência em casa. E eu sempre fui muito parecida com ele. Eu, desde muito pequena, sonhava em sair do Brasil, sonhava em ser rica, eu queria ser rica. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sempre gostei de estudar, entrei para a faculdade com 17 anos, tranquei a faculdade, vim embora para os Estados Unidos, trabalhei muito e comecei a empreender já no início da minha chegada aqui nos Estados Unidos. Trouxe a minha mãe e minha irmã para morarem comigo, até para tirar elas da violência que elas viviam junto com meu pai. E com o tempo, perdoei o meu pai, comecei a investir nele e ele começou a empreender o meu dinheiro no Brasil, consegui comprar imóveis, comprar negócios no Brasil. E, de repente, depois que a minha mãe estava vivendo comigo por 10 anos, eu já tinha investido no mercado imobiliário nos Estados Unidos, já tinha feito faculdade nos Estados Unidos, tinha estudado, falava inglês, já era legal. Achei que a minha vida estava tranquila, achei que eu já tinha alcançado os meus objetivos com 27, 28 anos, mas eu fui acometida por uma depressão pós-parto, o casamento acabou, a minha mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas, um câncer devastador. 2 dias depois, minha mãe estava numa mesa de cirurgia entre a vida e a morte, eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido, não pude ir ao Brasil, cuidar dos negócios que eu tinha no Brasil, perdi tudo. E aqui nos Estados Unidos também, a minha casa estava indo para leilão. Eu entrei numa dívida de quase $400 mil, e foi assim que eu cheguei no Congresso, deprimida, com síndrome do pânico, ansiedade, e a minha mãe à beira da morte e eu com essa dívida imensa, impagável. Foi assim que eu cheguei. Então você chegou aqui arrasada, totalmente com a vida destruída. E a partir do momento que você estabeleceu um pacto, o que mudou na sua vida? Olha, a primeira coisa foi a vontade de mostrar a Deus, né? Eu lembro que a primeira oração que eu fiz, apesar desse caos que eu estava vivendo, a primeira oração que eu fiz a Deus foi: Deus, não me dá dinheiro, eu não quero prosperidade. Eu fiz essa oração porque eu vi o dinheiro destruir o meu pai, nessa ânsia de ser rica, de querer ter o que eu sonhava, de ter uma vida tranquila, de dar uma vida tranquila para minha mãe. E quando eu ouvi o pastor falando sobre vida com Deus, vida próspera, Deus pode fazer isso e aquilo e mudar a sua história. Enfim, eu orei a Deus pedindo que ele não me desse dinheiro, que ele não me desse prosperidade financeira. Eu só queria ele, eu só queria paz. Mas quando eu comecei a exalar o perfume de Cristo e as pessoas começaram a ver Deus em mim, e a primeira coisa que Deus fez foi me dar visão, e de lá para cá, Deus vem abrindo as portas, eu venho recebendo o ensinamento que o meu pai nunca teve, que eu nunca tive. Eu tinha visão, mas o direcionamento de Deus eu aprendi no Congresso. Hoje, a minha vida é completamente diferente. Eu administro, junto com meu marido, 8 empresas. Nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos e Deus tem nos direcionado através do Congresso, que é uma escola. Para mim, nós consideramos aqui em casa uma escola de empreendedorismo, uma escola de crescimento profissional. Que maravilha, né, Flávia? E você se considera uma mulher de sucesso? Sim, sim. Não só eu me considero. Hoje eu sou uma pessoa de sucesso, não só porque eu fiquei rica, não só por isso, mas porque a minha vida é completa. Eu sou feliz, eu não, por muito menos lá atrás, quando eu vim embora para os Estados Unidos, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade. Eu tinha negócios tão pequenininhos e eu tinha crises de ansiedade. E hoje, administrando tudo isso, tantos funcionários, tantas famílias que dependem das nossas empresas, Deus me dá a tranquilidade de tomar grandes decisões com a paz que vem dele. Então, isso é sucesso. Isso eu estar na minha casa, eu estar viajando e as empresas estarem acontecendo normalmente, Deus cuidando de tudo, isso para mim é sucesso. Qual é o seu maior bem hoje? O Espírito Santo, sem dúvida. É o Espírito Santo. Sem ele,
nada disso seria possível sem ele. Não existe felicidade completa sem o Espírito Santo, porque é ele que me dá a alegria da salvação. E o resto é o resto, eu sei que Deus cuida, se for algo, vier algo, tudo vem de Deus, vai para Deus. Então, o meu maior bem é o Espírito Santo. Hoje, mesmo com patrimônio que eu nunca imaginei, né, quando eu sonhava, os sonhos de Deus são muito maiores do que eu pudesse imaginar. Eu não tinha noção do que Deus tinha preparado para mim. Parabéns pela história maravilhosa, Flávia, de superação e por ser aí mais um exemplo forte para as mulheres que estão nos acompanhando. Você que está em casa também pode mudar a sua vida, ter uma transformação assim como a Flávia. E agora é com o Senhor nos estúdios. Que Deus abençoe a vida da Flávia e Deus abençoe a vida de todos aqueles que tomam a decisão de lutar pelos seus ideais, de pagar suas dívidas, de não ser escravo de ninguém na vida financeira. Antigamente, a história você vê que se repete hoje. As nações invadiam outras nações e escravizavam as pessoas. Hoje, nós estamos vendo as pessoas trabalharem para pagar contas, escravas dos bancos, dos juros, dos cartões de crédito. Essa maldição, isso tem que ser quebrada. Essa mesmice tem que ser tirada da sua vida. Inclusive, segunda-feira agora nós vamos fazer uma oração para que esse espírito de mesmice seja arrancado, seja removido. Acompanhe essa mensagem, daqui a pouco eu volto. Uma vida de altos e baixos, uma inconstância sem fim. Características marcantes de uma maldição cruel e extremamente destrutiva, cujo objetivo é levar ao fracasso total, a maldição da mesmice. Sua vítima não conseguiu sair do lugar e nem estabelecer nada do que conquista. Quando pensa que vai tomar posse, lá vem de novo a derrota e ela volta a estaca zero. Um círculo vicioso onde os esforços parecem ser nulos ou quase que insignificantes diante dos resultados alcançados. Estaria você sendo vítima desta maldição? Percebe que existe uma força oculta que impede você de conquistar e estabelecer, a ponto de estar sempre na mesma situação de instabilidade e escassez? Nesta segunda-feira, 24 de julho, o dia do cessar da mesmice, no Congresso para o Sucesso. Na oportunidade estaremos levantando um forte clamor para os profissionais do ramo do turismo. Nesta segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do planeta. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Em um desses horários, você vai estar conosco. Traz a sua causa na justiça, aquela folhinha que representa a causa na justiça. O que tem de pessoas dando testemunho, que chegou aqui com um papelzinho da causa e Deus abriu as portas. Deus fez com que... Como é que pode a pessoa estar com o inventário parado há quase 5 anos? Ela vem aqui uma segunda-feira e ela, em uma segunda-feira, que se faz uma oração naquele simples pedaço de papel, ela recebe uma direção, ela recebe uma ligação, o advogado fala, olha, andou aqui. É isso que eu quero que a senhora, o senhor, você entenda. Quem não quer que você prospere é um mal. Deus quer que você prospere. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. Deus te abençoe. Até a próxima.